A Universidade Federal Fluminense orgulhosamente apresenta OSN 60 anos, a nossa orquestra, com Raul de Oliveira. Salve, salve! Eu sou Raul de Oliveira, contrabaixista da Orquestra Sinfônica Nacional e pesquisador da história da nossa OSN. Aqui vamos comemorar esses 60 anos conversando com músicos, maestros e compositores que fizeram e fazem da OSN um verdadeiro patrimônio cultural brasileiro. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast OSN 60 anos, a nossa orquestra. No início dos anos 60, juntamente com o nascimento da OSN, o imortal poeta Manuel Bandeira frequentava a Rádio MEC escrevendo crônicas para o programa Quadrante e também críticas musicais para o Jornal do Brasil. Em uma delas, no dia 15 de novembro de 61, Bandeira comentou sua alegria ao assistir o terceiro concerto da recém-criada Sinfônica Nacional. Pela relevância do texto e do autor, me permito narrá-lo na íntegra. Abre aspas. OSN por Manuel Bandeira. Ouvindo domingo a terceira exibição da Orquestra Sinfônica Nacional, criada no papel pelo presidente Juscelino pouco antes de deixar o governo e tornada realidade pela equipe de músicos da Rádio Ministério da Educação, Mignone, Bocchino, Krieger, Tavares, etc., disse comigo: desta vez meu amigo Massarani vai ficar satisfeito. Porque Massarani, crítico do JB, não gostou que a estreia da OSN não fosse toda dedicada à música nacional. O primeiro concerto foi a Nona Sinfonia de Beethoven. No segundo, ouvimos 3 românticos russos: Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky e Rachmaninoff, tudo regido por Eleazar de Carvalho. Não tive coragem de ir ao Maracanãzinho ouvir a nona. Não estou mais em idade para esses piqueniques musicais. Mas fui ouvir os russos, ainda que nenhum dos 3 seja de minha especial simpatia. Fui porque nunca tinha visto Eleazar reger, nem Jacques Klein tocar. Parece incrível, mas é a verdade, pois vi e gostei. Eleazar é, de fato, um grande regente. Jacques Klein, um grande pianista. O terceiro concerto era um festival Mignone. 2 obras importantes em primeira audição no Rio. Uma suíte brasileira e um concertino para clarineta e orquestra. E mais leilão e o concerto para piano e orquestra. Mignone está envelhecendo bem brasileiramente, cada vez mais depuradamente brasileiro. Quero dizer que, escrevendo música brasileira, procura despojar as suas obras, e aqui vou me servir de suas próprias palavras, de complicações rítmicas e de mudanças inúteis e torturadas de compasso. Assim, a sua melodia deflui natural e espontânea. E Mignone tem razão. Escrever música fácil é tarefa dificílima. Mignone sai-se dela galhardamente, porque tem autocrítica e bom gosto. Deliciei-me especialmente com a bateria de Na Cabana de Paisuzé, onde positivamente vi, a história do Paisuzé do meu poema, aquele preto pai de santo que fez mandinga na macumba do encantado, e no palacete de Botafogo o sangue de uma branca virou água. Na verdade, me deliciei com tudo, tanto com o clarinetista José Botelho, como com o pianista Arnaldo Estrela. Deliciei-me, sobretudo, diante da esplêndida realização de Murilo Miranda, criando mais uma e tão boa orquestra no quadro musical da PRA2. Pensei muito em Mário de Andrade, que tanto se bateu pela organização de boas orquestras entre nós. Fecha aspas. Que belas palavras de Manuel Bandeira. E a música que estamos ouvindo aqui é justamente o concertino para clarineta de Mignone, solado magistralmente pelo nosso ilustre convidado de hoje, o grande José Botelho, professor, clarinetista e músico fundador da OSN, que do alto dos seus 90 anos nos dá a honra dessa conversa. Olá, professor Botelho,
é um prazer muito grande ter você aqui em nosso podcast. Seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu. Para mim, eu sou sempre disposto a falar sobre a Sinfonia Nacional. Foi uma das orquestras que me estava sustentando, estou aposentado nela. Tá certo, Botelho. Então, para começar, eu queria te perguntar o que a Sinfônica Nacional representa na sua vida. Bem, é uma orquestra que começou, eu comecei com ela, naquela época eu tinha uns 30 e poucos anos, né? E então, tudo que uma orquestra produz e faz em volta de você, diz respeito a si próprio. Então, nesse caso, para mim, foi uma maravilha a Sinfônica Nacional. Certo. Botelho, você é um dos músicos fundadores da USN, estava lá desde o primeiro ensaio, né? Como é que foi essa tua chegada na orquestra? Você fez uma prova? Foi um convite? Você lembra como é que foi? Na minha época, quando foi fundada a Orquestra Sinfônica Nacional, um concurso. Mas os solistas da orquestra não foram convidados. Então, o primeiro flauta era o Marcelo Serra, que era o professor da Escola da Música. O primeiro era o Cocarelli, que era do Teatro Municipal. Eu também, na Orquestra Municipal naquela época. O Devos, que no início. Então, todos os solistas da orquestra foram convidados, não fizeram concurso. Entendi. Então é verdade que a USN podia ser considerada uma verdadeira seleção nacional dos músicos brasileiros. É verdade, isso é verdade. Aconteceu uma coisa interessante. Um dia eu estava em casa e eu liguei a rádio MEC que estava tocando a quarta sinfonia de Tchaikovsky. Aí, uma gravação espetacular, comecei a ouvir. Aí, quando tudo correr da execução, eu comecei a me lembrar que nós tínhamos feito isso no Teatro Municipal com o Eleazar Carvalho regendo. Aí, quase no final, eu me lembrei que alguma coisa iria acontecer. Entrou o locutor ouvindo a Sinfônica Nacional, eu fiquei de queixo caído, porque tem um nível muito alto. Eu pensei que era uma orquestra estrangeira gravando aqui. A gravação de orquestra estrangeira não era a Sinfônica Nacional, ela foi fundada no Rio de Janeiro, com a intenção do que organizou foi o maestro Mignone e o maestro Redino Krieger, que era assistente dele, e o grupo que fundou a orquestra com a intenção de escolher o que eles achavam melhor. E acho que eles acertaram, porque a orquestra tinha um nível muito alto mesmo. Foi a primeira orquestra no Brasil que eu toquei com um nível muito alto. Legal. A gente sabe de muitas histórias, né, de grandes gravações, de grandes músicos que fizeram parte dessa orquestra que foi criada para difusão da música brasileira, né? Principalmente. E ela teve, né, Botelho, você chegou no início da orquestra que estava sediada na Rádio MEC, nos 20 primeiros anos, né? Ela, então, quer dizer, era uma orquestra de rádio pensada para gravar e difundir a música brasileira. Como é que era a rotina de gravações, de ensaios? Você pode contar um pouquinho dessa primeira fase da Orquestra das Gravações? Nós estávamos entusiasmados com esse projeto e ensaiávamos na Rádio MEC, e era lá que a gente gravava. Nós tínhamos uma série de gravações muito boas, música do tempo do Padre Zé Maurício, dos compositores todos, tem uma edição, e infelizmente eu não tenho isso, não consegui ganhar essa coleção. Mas gravaram muita coisa aqui, muita coisa mesmo, principalmente música de vanguarda, tem uma coleção de CDs de música de vanguarda, tem inúmeros discos que a Rádio MEC gravou. Teve música na corte brasileira, que música na corte. Você está lembrando, 5 LPs. Essa música da corte aconteceu uma coisa interessante. Eu estava ensaiando na Rádio MEC e deu um intervalo para um cafezinho e a sala de ensaio no quarto andar passou lá para cima naquele tempo. Naquele tempo era no quarto andar. Aí então estava uma gravação de uma orquestra Mozart e estava um tratino forte tocando nisso, mas muito bonita, muito afinado. Aí o Leni, pode ser nosso colega Leni, também vi aqui, que dois caras estão tocando espetáculo com a final. Aí quando acabou, eu vi para Sinfônica Nacional, dar meu vagabundo, se me engano, éramos nós dois tocando.
Vocês mesmos não estavam percebendo que era a Sinfônica Nacional com aquele nível tão alto, né? O nível era tão alto que a gente pensou que era uma orquestra estrangeira. É lógico. Essa gravação que você está falando, ela faz parte daquela coleção de música na corte brasileira. E o volume 5 era Ópera no Antigo Teatro Imperial. É uma gravação de 1965 e é exatamente a abertura da ópera O Vagabundo, do Henrique Alves de Mesquita. A regência era do maestro Alceu Bocchino. Botelho, vamos ouvir um trechinho dessa gravação para a gente entender melhor o que você chama dessa qualidade da orquestra. Uau, que lindo, Botelho! Sensacional, gravação maravilhosa mesmo. Mas era isso que você falou, eram só os primeiros solistas das principais orquestras do Rio de Janeiro, né? Juntos, naquele momento, muito legal. Eu me lembro de você me contar essa história 10 anos atrás, quando a gente fez uma entrevista na época do mestrado que eu estava fazendo sobre a história da orquestra. E aí eu me lembrei de uma coisa. Teve uma das primeiras gravações da orquestra, ainda em 1961. Foi de um concerto ao vivo no Teatro Municipal, né? Que era gravado através de linha telefônica, o Manuel Cardoso, né? O técnico. Esse concerto foi no dia 12 de novembro de 61. Você é o solista do concertino para clarineta do Mignone, com o próprio Mignone regendo. O que você lembra desse momento que foi tão especial? Ele escreveu essa obra para você, o Mignone? Essa obra foi escrita mais ou menos em 1955, 56, 57, a data certa, eu não me lembro. E foi feita, eu estava na Rádio Gazeta em São Paulo, tinha uma orquestra, mini orquestra sinfônica, orquestra pequena, e ele foi reger lá, antes desse período, desse fato, e o pai dele, o Alfio Mignone, ouviu uma vez uma gravação na onda curta, porque naquele tempo não tinha satélite, né? E eu vi um clandestino tocando Weber, era eu tocando com a sinfônica ele ficou entusiasmado, mandou uma carta para o Márcio Velarde, que era o diretor, e ele foi eleger a orquestra em São Paulo e disse: vou escrever um concerto para você. Escreveu, e nessa época, que eu falei, esse de 55 e 57. A audição foi lá. Tocava quase no Brasil inteiro com ele regendo. É incrível essa oportunidade de fazer música brasileira com os próprios compositores regendo, no país todo. Tudo faz sentido, né? A ideia de uma sinfônica nacional levando a nossa música para todo o Brasil. Mas isso não é tão simples assim. Teve um depoimento seu que eu descobri num livro sobre o maestro Guerra Peixe, que você, nesse livro, tinha depoimentos de vários músicos sobre o Guerra Peixe, e aí você falou o seguinte, abre aspas, que as orquestras sinfônicas brasileiras tocam pouca música brasileira. E quando tocam, é sempre por pressão nossa, dos músicos de orquestra. Os diretores dizem que música brasileira não chama público. Ora, não chama público porque não é programada. Você acha que essa afirmação ainda é atual? Como é que você pensa essa questão da música brasileira? Bem, eu estou aposentado, né? E com a idade que eu estou mais de 90 anos, já passou dos 90, eu evito sair de casa, porque sozinho já tenho que pensar 2 vezes. E não estou muito a par disso. Agora, acho que esse fator existe até hoje. Porque a gente vê que para tocar um concerto de Mignone, eu não sou de pedir. Mas eu toquei, às vezes que eu tocava era com o maestro Mignone, com o Bocchino e com o Vicente Fittipaldi, que tem uma gravação no YouTube, né? Está lá ele com o Vicente Fittipaldi, regendo. Mas isso ainda, acho que ainda acontece. Infelizmente, no público não assiste é porque não tocam. Eu nunca vi nenhum público vaiando uma obra brasileira.
e tenho de orquestra no Brasil mais de 60 anos. Nunca vi alguém ver uma obra, pelo contrário. Os músicos brasileiros gostam muito de música brasileira. Isso é um fato. Agora, se não toca, porque quem dirige a música no Brasil, os maestros, então eles têm que cuidar disso. É lógico, né? Se a gente tem músicos tão bons quanto o senhor e tantos outros, e os compositores vão seguir esse mesmo caminho, e a música vai ser muito boa também, só precisa tocar. Né? Infelizmente, o músico não dirige a orquestra, só toca. Ele pode pressionar, mas então, há de interesse atrás disso tudo que pode levar pessoas a não programar a música brasileira, porque não me interessa. Eu não sei. Eu não só sei de uma coisa, só sei que o que as sinfônicas produzem teria que ser muito mais vezes, porque se o compositor come e sustenta a família com o que ele recebe de direitos autorais, a gente não está passando muito bem. Né? Com certeza, a gente tem que valorizar a nossa música, né? Agora, foi interessante o que o senhor falou, os músicos não dirigem, mas, enfim, atualmente e já há 10 anos, a Sinfônica Nacional tem vivido uma experiência diferente, que é ter uma comissão artística que é formada por músicos e que é essa comissão artística que faz a programação das temporadas. E aí, desde 2009, a Sinfônica Nacional, digamos que ela recuperou esse objetivo de criação da orquestra, de tocar mais música brasileira, de priorizar os novos compositores, e isso está acontecendo. Esse trabalho todo de depoimentos e do podcast, comemorando os 60 anos da orquestra, faz parte também desse movimento de memória, né, e de valorização da nossa música. Isso é um fato, eu estou sabendo disso aí, fico muito feliz de saber dessa realidade e que espero que vocês consigam manter esse nível, assim, eu estou sabendo disso. Pode haver exageros, que sempre existe na vida das pessoas, pode cometer um erro, isso é normal. Uma das coisas que eu soube é que o maestro é convidado para um certo período, para ele cair fora. Isso eu não sei, só com o tempo é que vamos saber se está no resultado, mas parece que está lá no resultado, o nível da orquestra cresceu muito. É sempre uma avaliação constante, né? Também se um maestro que foi escolhido está desenvolvendo um bom trabalho, pode renovar por mais tempo aquele período. Enfim, isso está o tempo todo sendo reavaliado. Botelho, agora que a gente está falando sobre essa fase atual da orquestra na UF, eu me lembrei que você não só fundou a USN, estava lá desde o primeiro dia, né? Como você também estava presente na transição da Rádio MEC para a UF. Até quando você trabalhou na Sinfônica Nacional? Eu me aposentei com 70 anos, que era a lei naquele tempo. Isso aí. Já estava na Niterói, lá na UF. E foi quando eu trabalhei lá 40 anos na Sinfônica Brasileira. Eu entrei com 30 e eu saí com 70, eu trabalhei 40 anos lá. Alguns dos períodos em que eu fiz parte do quinteto, na Rádio MEC que estava no quinteto, tinha muito trabalho e eu não tinha tanto espaço físico para trabalhar em outro lugar. Alguma vez eu estive talvez um ano ou dois no quinteto, perguntei para a orquestra. Foi 40 anos que eu participei da Sinfônica Nacional. Muito tempo. Você atravessou um período, inclusive essa mudança para a UF. Você é um parceiro da orquestra, né? E em 2010, num grande concurso para músicos, o senhor participou das bancas de audição da clarineta, do fagote, do oboé, e gravou o vídeo esse ano, no início do ano, que teve a participação do Sandrino, da Odete, também homenageando os 60 anos da orquestra. O que você espera da Sinfônica Nacional para os próximos 60 anos? O triplo, o quíntuplo, o que for lá, o décimo, o progresso o maior possível. Que a orquestra se mantenha num nível muito bom e que as autoridades brasileiras que dirigem esses
esse aspecto, ajudem você através de recursos. Porque ninguém não se faz nada sem dinheiro. A orquestra tem que ser apoiada pelo nosso governo. Isso é uma das coisas que até agora não vi muita coisa não, nas orquestras do Brasil. E a gente vive esses tempos, né, muito sombrios para a cultura em geral. Para a música de concerto nem se fala. A gente viu essas ideias absurdas recentemente do governo tentar colocar à venda patrimônios como o Palácio Capanema. Enfim, vemos as universidades com recursos ínfimos e uma ausência de qualquer plano maior de fomento, né, da música e cultura nacionais. O que podemos fazer é apontar isso, resistir e seguir divulgando nossa história, preservando essa memória. Botelho, para encerrar essa conversa deliciosa, eu queria que você escolhesse um momento marcante, inesquecível da sua trajetória como clarinetista da USN. Bem, teve muitos momentos em que quando eu era solista, quando estava na orquestra, que mais seguiu os solistas da orquestra, e esse episódio da 4-5 de Tchaikovsky foi marcante para mim. Eu estava em casa ouvindo e pensando na orquestra sinfônica americana, europeia, e de repente Deus era a Sinfônica Nacional, tocando lá, nesse concerto. Isso foi marcante para mim, achei barato isso aí. Botelho, tô vendo que você trouxe a clarineta aqui para o nosso papo, né? Você quer tocar alguma coisa pra gente? Olha aí, bravo! A gente tem aqui a tradução, melhor do que 1 milhão de palavras é uma nota, e a clarineta tem muita nota, né? A clarineta vai até o céu é o limite. Que privilégio, Botelho, ouvir você aqui aos 90 anos, tocando Mozart dessa maneira, nossa, demais, sem palavras, privilégio mesmo. Muito obrigado por tudo, professor. Em nome da USN, obrigado por esse depoimento histórico. Foi um prazer estar com você aqui e eu achei bacana quando vocês lembrar que eu ainda existo, porque, de maneira geral, no Brasil a memória das pessoas, na parte cultural e do passado, é um pouquinho esquecida. Aqui as pessoas, mas graças a Deus ainda hoje, eu pego um jovem que não conviveu comigo e eles me conhecem. Eu vou em Portugal, que eu fui criado lá, sou brasileiro, mas fui criado lá, e pessoas não me conhecem. Um dia eu estava numa casa de música no Porto, e eu estava tocando, espetando um instrumento lá, e dentro lá 2 garotos, que vi logo que eram alunos de clarinete do conservatório, do Porto, onde eu me formei. Aí então, aí ele perguntou para o gerente, quem é esse gajo? Gajo para o cara, né? Então eu botei. Eu botei, veio conversar, todos humildes, conversar comigo. Há anos atrás veio uma empresa brasileira, francesa, desculpa, de clarinete, Buffet Crampon, fez um lançamento em São Paulo de clarinetes, e quem veio lá apresentar a orquestra, a fábrica, foi o Antônio Saiotti, que é um dos maiores clarinetistas portugueses, maestro, um grande músico. E, claro, ele foi dar aula, mas ele ficou muito cansado e pediu para eu dar aula no primeiro dia, porque ele estava cansado. E o resultado disso, no final do curso, de uma semana, mais ou menos, as fotos que os participantes faziam de mim e dele não era brincadeira. Todo mundo eram jovens, não me conheciam, já ouviam falar no Botelho. Então, isso para mim é significativo e gratificante, porque o passado que a gente fez na vida se esvai e ninguém sabe, é uma desgraça. Então, essas coisas que está fazendo você, é muito bom isso aí, porque a pessoa se divaga, se discuta o passado, se discuta as coisas que aconteceram, e isso é muito bacana isso, tá bom? Com certeza. A gente tem que entender o passado para poder entender o que a gente é e o que a gente quer ser. É lógico.
E é isso aí, um prazer, Botelho, muito obrigado. No próximo episódio, viajaremos para os anos 80 conversando com um convidado magnífico, o professor José Raimundo Martins Romeu, reitor da Universidade Federal Fluminense na época e responsável direto pela chegada da USN na UF. Até breve! OSN 60 anos, a nossa orquestra. Tem pesquisa, roteiro e apresentação de Raul de Oliveira. Edição, sonorização e locução, Luiz Felipe Ferreira. Curadoria e supervisão, Grupo de Mídias e Comissão Artística da Orquestra Sinfônica Nacional. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube.